Olá a todos! Hoje é quinta-feira, 6 de novembro de 2025, e nossos queridos amigos Richard DeWolf e Michael Hudson estão aqui conosco. Bem-vindos de volta, Richard e Michael. Figalis Putre. Deixe-me começar pelo que aconteceu em Nova York e na eleição para prefeito. O resultado foi alguém. Você olha para ele, todas as linhas vermelhas estão sobre ele. Ele é muçulmano, socialista, imigrante. É impressionante de ver, porque os bilionários, quando investiram, gastaram mais de, se não me engano, 40 milhões de dólares contra ele nessa campanha. E no fim das contas, Mamdani foi bem sucedido em seu caminho para chegar a essa posição. Michael, olhando para o que aconteceu em Nova York, qual é a sua compreensão disso e o que isso significa para o futuro do Partido Democrata? Bem, ambos os partidos estão tentando manipular a narrativa da eleição. Os democratas estão dizendo, viu, nós vencemos, é uma rejeição a Trump. E os republicanos estão tentando fazer parecer que tudo se resume ao socialismo. Veja os democratas mais à direita que venceram na Virgínia e Nova Jersey. Mas o fato é que tanto os republicanos quanto o Partido Democrata perderam. Como resultado do que aconteceu na cidade de Nova York, toda a atenção, como você acabou de destacar, está voltada para Nova York. Mesmo tendo sido a eleição mais local, ela teve um alcance nacional, porque trata do futuro não apenas do Partido Democrata, mas também do que estarão em jogo nas eleições de meio de mandato do próximo ano. Os republicanos perderam a eleição em Nova Jersey para um governador que queria reduzir as contas de energia elétrica que haviam sido aumentadas para a população. E a Virgínia elegeu um democrata da CIA, que obviamente faz parte do lado direitista do Partido Democrata. Então os democratas estão reivindicando uma vitória. Mas tudo isso foi ofuscado pela vitória de Mamdani na cidade de Nova York. A vitória dele é o que fez dos democratas os perdedores, apesar de o pleito ser local. Ele estava, na verdade, concorrendo contra o Comitê Nacional Democrata. As lideranças do comitê anunciaram seu ódio declarado, não apenas por ele, mas, no último ano, também por Bernie Sanders e por AOC. O Comitê Nacional Democrata continua dizendo: precisamos impedir que o partido vire à esquerda. Precisamos apoiar Israel. Precisamos apoiar Wall Street. Precisamos nos opor à tributação progressiva. E, essencialmente, continuar fazendo o que sempre fizeram, republicanos de baixa intensidade. E agora tudo isso foi repudiado. Mamdani estava concorrendo não apenas contra o ex-governador de Nova York, Andrew Cuomo, que caiu em desgraça, nem apenas contra os republicanos, mas, na verdade, contra todo o dinheiro, os 40 milhões que você mencionou, que foram mobilizados contra ele. Nesse sentido, ele foi definido não apenas por seu programa de oferecer passagens de ônibus gratuitas e programas de assistência infantil, mas também por seus inimigos, que o atacaram com todo tipo de alegação de que ele era marxista, socialista. É como se os jornais tivessem vergonha de dizer que existem pesquisas de opinião pública, aquelas que Richard e eu já mencionamos antes no seu programa, mostrando que os eleitores preferem a palavra socialismo a capitalismo. Socialismo não é uma palavra ruim. Então, ao chamá-lo de socialista por querer melhorar o transporte, socialista por proteger os direitos dos inquilinos contra os proprietários, socialista por melhorar a vida dos nova-iorquinos e por taxar progressivamente a riqueza, eles não apenas tiram a base democrata, mas também a base republicana disso. E a razão pela qual os 40 milhões de dólares vieram de sionistas ricos não foi por causa do seu socialismo. Foi porque eles estavam tentando derrotá-lo. O que realmente motivou a paixão das pessoas nesta eleição foi a questão do sionismo, levantada por seus oponentes, como o líder democrata do Senado, Chuck Schumer, que se recusou a apoiar Mamdani, dizendo que Mamdani estava defendendo os palestinos contra os bombardeios israelenses e que ele não podia apoiar isso.
Bem, que melhor apoio você poderia querer da população de Nova York? O fato de mais de 70% da população judaica de Nova York ter votado em Mamdani mostra o quanto foi equivocada a tentativa de difamá-lo. Se você observar os distritos que votaram, os únicos que Mamdani perdeu foram nas áreas de judeus ortodoxos fundamentalistas do Brooklyn e em Queens, perto de Long Island, onde, é claro, as pessoas viram a eleição como sendo totalmente sobre o sionismo. E um editorial do Wall Street Journal de hoje, na minha opinião, realmente explica a história da melhor forma possível. Dizia-se que se a governadora de Nova York, Hochul, pender para a esquerda na eleição do próximo ano, ela poderá derrotar seu vice-governador Antônio Delgado, que concorrerá pela ala esquerda de Mamdani. Mas, se a Sr. Hochul pender para a esquerda, poderá derrotar o Sr. Delgado e ainda assim se expor a um provável desafio republicano da deputada Elise Stefanik. Stefanik foi a deputada insistente que atacou os presidentes de Columbia e Harvard por permitirem protestos contra o ataque israelense aos palestinos. Ela afirmou ter criticado essas universidades por não expulsarem estudantes que se opuseram ao genocídio. Estudantes que disseram que os palestinos são seres humanos, civis, e que isso viola as leis de guerra e todo o direito internacional. Ela disse que eles devem ser expulsos, e qualquer professor que voza um ponto de vista palestino deve ser expulso da universidade. Harvard e Columbia prontamente expulsaram os professores e os estudantes. E se é disso que a eleição para o Senado de Nova York vai tratar no próximo ano, pode ter certeza de que isso vai dividir toda a campanha eleitoral dos Estados Unidos. Assim como a divisão em torno de Charlie Kirk vem fragmentando sua base republicana de direita na questão do sionismo. É isso que os jornais hesitam em dizer. Os republicanos têm medo de reconhecer que era disso que a eleição realmente tratava. Eles fingem que era sobre marxismo. E não tem nada a ver com marxismo. Não há nada de marxista em oferecer educação subsidiada para que os trabalhadores possam se dar ao luxo de receber um salário mais baixo de seus empregadores e, assim, tornar esses empregadores mais competitivos. Quero dizer, isso é uma filosofia industrial clássica do século XIX. Uma estratégia capitalista para se tornar mais competitivo. Na verdade, tudo gira em torno da questão sionista, e dá para ver isso no Wall Street Journal, na mesma edição. Na página editorial seguinte, um escritor judeu diz que, se os socialistas se tornarem a face do Partido Democrata, ele terá medo de usar seu kippá, seu solidel, em público. Ele até comprou um boné tipo jornaleiro, porque acha que, de alguma forma, a população judaica será ameaçada. Somehow the Jewish population will be threatened. This is hysteria. Isso é histeria. E essa histeria é realmente o que motivou, eu acho, os eleitores de Mamdani a dizer: não queremos fazer parte disso. Não vamos compactuar com essa demagogia de forma alguma. Acho que Trump já disse que se Nova York votar em Mamdani, ele vai retirar todo o apoio federal a Nova York. Os republicanos e os democratas querem tratar a cidade de Nova York da mesma forma que os Estados Unidos e a Europa trataram a Rússia soviética após sua revolução. Tentar fazer de tudo para se opor, enfraquecer, isolar, dificultar o governo e depois dizer que o socialismo não funciona quando eles têm que passar todo o tempo se defendendo. É disso que se trata. Na verdade, ontem mesmo recebi a edição deste mês da revista Nation, a revista de esquerda do século passado. E há um artigo sobre como o caucus negro nos Estados Unidos tem sido dominado pelo AIPAC, e que os representantes do caucus negro no Congresso disseram que, se não seguirem a linha pró-sionista do AIPAC, serão enfrentados, e o AIPAC financiará seus oponentes para mobilizar dinheiro eleitoral em favor do sionismo. Então, de alguma forma, essa questão acabou dominando todo o processo eleitoral aqui.
Richard, olhando para quem votou em Mamdani, mais do que você sabe, os jovens com menos de 30 anos, mais de 75% deles votaram em Mamdani. E aqui está o que Donald Trump disse antes da eleição. Ele afirmou que qualquer pessoa judia que votasse em Zohar Mamdani, um declarado e assumido odiador de judeus, era uma pessoa estúpida. E sabemos que Bernie Sanders, já que os democratas do movimento não quiseram apoiar Mamdani, foi atrás dele mesmo assim. E sabemos o que aconteceu com Bernie Sanders durante a eleição presidencial. Desta vez, ele veio a público e apoiou Mamdani. Naquela época, ele não tinha ninguém para apoiá-lo contra Hillary Clinton. Então, qual é o seu entendimento sobre o que aconteceu? Bem, eu estou abordando isso de uma perspectiva um pouco diferente da do Michael, mas acho que elas são complementares. Podem andar juntas. Quero falar sobre a história aqui, porque acredito que estamos diante de uma mudança histórica. Tudo começou com o Bernie, sem dúvida, e ganhou um impulso extra com Alexandria Ocasio-Cortez e o grupo de jovens mulheres e homens que ganharam destaque junto com ela. Agora, deu mais um grande salto com a eleição do Mamdani. Mas quero falar sobre a histeria em uma perspectiva histórica. Ela varia do patético ao ridículo. Quero dizer, estamos vendo, seja o Wall Street Journal, a Elise Stefanik ou qualquer um desse tipo, despejando essa reação histérica que não faz o menor sentido. É uma revelação da ignorância deles. Eles deveriam se envergonhar, e um dia vão se envergonhar. O que quero dizer com isso? Mamdani é um socialista democrático. Ele enfatiza a expressão socialista democrático, o que tem todo o direito de fazer. É um tipo de socialismo que ele defende. É muito próximo do que costumava ser chamado de socialismo municipal. Por quê? Porque é o tipo de mudança de política limitada e moderada que prefeitos tentaram implementar em cidades americanas e estrangeiras nos últimos 2 séculos. Não é revolucionário. Não traz nada parecido com as observações histéricas que os americanos têm feito. Sabe o que essa resposta mostra? Que há 75 anos, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos têm enfiado a cabeça na areia, fingindo que socialismo, comunismo e marxismo são algo maligno e horrível lá fora. Eles não entenderam como isso se desenvolveu. Não compreendem os diferentes pontos de vista dentro do socialismo. Nada disso. Não sabem nem se importam. E por isso, quando vem um socialista, não tem como entendê-lo, exceto por meio de seu atraso subdesenvolvido e desatualizado de 75 anos. Deixe-me abordar isso de outra forma. Alguém certa vez contou que 75 cidades americanas, na história deste país, tiveram prefeitos que eram socialistas e que diziam isso abertamente. Eu sei por causa da minha pesquisa. Fiz muito trabalho certa vez sobre a prefeitura de Bridgeport, em Connecticut. Fiz isso porque concorri ao cargo de prefeito da cidade de New Haven, Connecticut, que assim como Bridgeport, é uma das 3 grandes cidades do estado. Bridgeport teve um prefeito socialista por muitos anos. Nada parecido com as alucinações da direita aconteceu em Bridgeport durante esse tempo. O mesmo vale para Milwaukee e para todas as outras 75. Primeiro ponto. Segundo ponto. Neste momento, na Europa, há prefeitos socialistas. Várias grandes cidades, lugares como Paris, Londres, Milão e assim por diante, são governadas por socialistas, ou já foram em diversos momentos de sua história. Nada parecido com os horrores fantasiosos propagados pela mídia americana jamais aconteceu lá. Partidos socialistas são participantes regulares em todos os países da Europa e além. Mas eu quero falar sobre a Europa, caso contrário, vou me alongar demais. O que você está vendo na reação da direita neste país é um sinal de sua completa ignorância, má educação e, como eu digo, estar 75 anos atrasada, falando como faziam na época do Comitê de Atividades Anti-Americanas. Pense no próprio nome. Ridículo, sabe? Como se tivessem autoridade exclusiva para decidir o que é ou não é americano.
é uma piada. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, é importante entender que isso, desculpe, aqui está. É importante entender que isso é um sinal de um problema real e sério. Isso é algo que Michael e eu temos tentado muito transmitir. Minha linguagem é o declínio do nosso império. É uma série de problemas, muitos dos quais Michael nos mostrou de forma muito criativa. Como eles se acumularam, qual é a sua história? Como as pessoas no comando não resolveram esses problemas, mas basicamente os empurraram com a barriga, durante o que eles se acumularam e pioraram. Se você não resolve seus problemas médicos, eles pioram. Você não resolve suas questões psicológicas, elas pioram. Bem, é o mesmo na economia. E isso é um sinal de que o povo de Nova York, que não é tão diferente das pessoas de qualquer outro lugar, tomou uma decisão. E aqui está o que eu acho que a eleição mostrou. O Sr. Sliwa, o republicano, e o Sr. Cuomo, o democrata, representam em sua totalidade o mesmo de sempre, o mesmo de sempre, o mesmo de sempre. Literalmente, Sliwa tem sido candidato desde que me lembro aqui em Nova York. E como todos sabemos, Cuomo foi governador. Ele trabalhou com os Clintons, e blá, é tudo a mesma coisa. Nada do que qualquer um deles disse deu a alguém qualquer motivo para acreditar que no futuro seriam diferentes do nada que foram no passado. Portanto, o Sr. Mamdani teve uma oportunidade inacreditável. Tudo o que ele precisava fazer, e aliás, não quero tirar nenhum mérito, foi conduzir uma campanha brilhante. Ele foi muito bem sucedido. Merece a admiração e as congratulações de todos. Então não quero que haja confusão sobre o que estou prestes a dizer. Mas ele tirou proveito disso, como políticos bem-sucedidos sempre fazem, de algo muito maior e diferente dele mesmo. Ele era a mudança óbvia, diferente, nova. Ele a personificava, um muçulmano em Nova York, um socialista neste país. Uau, quem teria imaginado? As coisas estão mudando. Claro, os jovens, cerca de 75%, querem mudança. Eles sabem que o sonho americano que lhes foi prometido não está mais disponível. Ninguém precisa convencê-los. Eles já estão convencidos. Eles querem mudança. E olhando para Sliwa, Cuomo e Mamdani, é fácil ver onde está a melhor chance de mudança. Agora, o último ponto. Sim, ele é socialista. E eu não sei exatamente o que isso significa para ele, já que estou muito ciente de que socialismo significa coisas muito diferentes para pessoas diferentes. A União Soviética foi um tipo de socialismo. Norman Thomas, que foi o grande líder dos socialistas americanos por muitos anos, era um opositor ferrenho da União Soviética e de tudo que ela representava. Isso mostra que pessoas que queriam usar o nome socialista podiam ter significados muito diferentes em mente. Há uma tradição trotskista que segue ainda outra direção. As pessoas que atualmente lideram a China se referem ao seu país como socialismo com características chinesas. Certo, onde é que Mamdani se encaixa em tudo isso? Bem, os Estados Unidos são tão atrasados nessa área que nem conseguem formular a pergunta. Então a fantasia de cada um sobre o que isso poderia significar simplesmente transborda. E quero dizer isso nas páginas do New York Times e do Wall Street Journal. É constrangedor que você saiba tão pouco, a ponto de nem entender o que é esse socialismo de Mamdani. Ele o chama de democrático e explica com bastante clareza o que pretende fazer. Essa é uma declaração notável, mas traz implicações enormes para a nova esquerda emergente nos Estados Unidos. Porque ele, assim como Ocasio-Cortez e Bernie, será um porta-estandarte. Em virtude do que aconteceu, eles vão representar o socialismo. Mas garanto que o que estou prestes a dizer é verdade. Eu não acredito em previsões, não posso prever nada e ninguém mais pode, mas vou fazer isso mesmo assim. Outros tipos de socialismo estão esperando nos bastidores. Eles vão emergir agora. Por que eu digo isso? Porque isso aconteceu em todos os outros lugares deste planeta.
Então eles vão fazer isso aqui também. Um conselho para quem for sábio o bastante para ouvir. O Sr. Bloomberg, que doou mais dinheiro. O dono do Airbnb, que doou muito dinheiro. O dono da Home Depot, Sr. Langone, que também doou muito dinheiro. Deixe-me dar um conselho a vocês. É melhor ficarem felizes que Mamdani venceu, porque os outros socialistas que estão a caminho serão muito piores para vocês do que ele será. Essa é a realidade, mas também é um desafio para o senhor. Mamdani, ele precisa encarar a dimensão de suas soluções, que suspeito ele saiba serem inadequadas diante da magnitude dos problemas que enfrenta. Vocês não vão resolver os problemas dos Estados Unidos, sobre os quais passamos meses neste programa, tentando esclarecer e explicar. Trying to clarify and explain, you're not going to solve them. Not with free buses. Você não vai resolver esses problemas, não com ônibus gratuitos, nem com mercados públicos em áreas sem acesso a alimentos, e nem com um imposto de 2% sobre fortunas acima de 100 milhões de dólares, ou seja, lá o que for. É um programa perfeitamente bom, e fico feliz que ele o esteja propondo. Mas aqui está o problema, e ele deveria aprender com o Sr. Trump. Essa foi uma derrota retumbante para o Sr. Trump. E sabe por quê? Não por causa de como ele fala, ou das coisas extremas que faz. Eu gostaria que tivesse sido uma derrota por esses motivos, mas não foi. Foi uma derrota porque o que ele está fazendo, o Sr. Trump, não pode, não vai e não resolveu os problemas que herdou. Sua grande e bela reforma tributária piora esses problemas. Seu programa de tarifas, com ou sem aprovação da Suprema Corte, não resolve esses problemas. Não tem como. É lamentavelmente assim. Isso, Sr. Mamdani, o senhor também precisa entender. O senhor também será confrontado, como Trump, com a difícil pergunta: o que precisa ser feito para lidar com os problemas reais que temos? O senhor pode fazer isso, mas precisa admitir que é esse o caso. Caso contrário, descobrirá, como o Sr. Trump está descobrindo, que prometer às pessoas soluções rápidas e fáceis, como se estivessem disponíveis e como se o senhor pudesse entregá-las, não funciona. E isso afastará essas pessoas de você. Foi o que aconteceu com ele, e vai acontecer cada vez mais. À medida que isso ocorrer, as pessoas ao redor dele o abandonarão. Isso já está acontecendo, e vai acontecer ainda mais. Mas a lição de advertência é: esse problema também confronta a esquerda. Obrigado, Richard, por nos lembrar sobre o socialismo municipal nos Estados Unidos. Isso sempre foi uma das forças que sustentaram o socialismo. Na década de 1950, quando eu cresci, foi Robert La Follette, de Milwaukee, quem de certa forma liderou toda essa reforma. E isso tornou todo o estado de Wisconsin progressista. E a cidade onde cresci, Minneapolis, era, acho eu, a única cidade trotskista em todo o mundo. Isso levou às greves gerais de Minneapolis na década de 1930. Até o governador de Minnesota, Floyd B. Olson, disse que esperava que o capitalismo fosse direto para o inferno. Isso garantiu sua reeleição. Pode-se dizer que o socialismo nos Estados Unidos demonstrou a forma como ele funcionava a partir do único lugar onde tinha chance de fazer isso, e esse lugar era o nível local. Quero voltar ao nível nacional neste caso, porque é no nível nacional que entra o dinheiro para as campanhas no nível local. O que apavora as lideranças dos partidos democrata e republicano é que a maioria das eleições de meio de mandato será, como eu disse, sobre o sionismo e a violência israelense em Gaza e na Cisjordânia. Essa foi a questão amplamente responsável pela derrota dos democratas na eleição presidencial de novembro. Como Jill Stein e eu previmos em nossas entrevistas com você, Nima, eleitores muçulmanos na Pensilvânia, em Michigan e em Minnesota, se recusaram a votar na democrata Kamala Harris por causa de sua dependência de doadores sionistas e de seu firme apoio à política de Israel em primeiro lugar. E essa é uma das razões pelas quais as vitórias democratas de ontem em Nova Jersey e na Virgínia mostraram margens muito mais fortes para os democratas do que o voto presidencial em Harris.
Ela era impopular porque continuou a política pró-guerra de Biden. A mesma política que Trump intensificou ao transformar as guerras na Ucrânia, em Israel, agora na Venezuela e na Nigéria em suas próprias guerras. Então há um movimento para se opor a isso. Qualquer candidato que receba financiamento eleitoral, basicamente de um PAC, e isso ameaça se tornar um teste decisivo para os candidatos. A oposição dos democratas dentro do Comitê Nacional será: você se recusará a votar em qualquer político que receba dinheiro do AIPAC. Bem, o AIPAC já percebeu isso e disse: precisamos criar um sistema de campanha sionista pró-Israel que não seja o AIPAC, financiado por bilionários ricos do Vale do Silício e outros bilionários que estão defendendo Israel. E a luta contra Mondami é, nesse sentido, uma luta dos políticos para continuarem recebendo contribuições de campanha para si mesmos, sobretudo da AIPAC, mas também de outros doadores com interesses especiais. É nisso que todo o sistema eleitoral americano se transformou. O sistema eleitoral foi privatizado neste país e vendido à classe dos doadores. Essa é a consequência da decisão da Suprema Corte no caso Citizens United, que qualquer empresa ou doador pode dar quanto dinheiro quiser aos políticos. Não há limite algum. Pois bem, Mondami entrou com muito menos financiamento do que qualquer outro e venceu, desafiando assim todo esse sistema. Mas ele levantou a questão sobre o que vai acontecer nas eleições estaduais e nas eleições nacionais do próximo ano nos Estados Unidos. Como a política americana vai sobreviver a essa privatização e financiarização das eleições? Se isso não for resolvido, então os Estados Unidos se tornarão um estado politicamente fracassado. Porque a exigência da direita por originalismo na Suprema Corte basicamente significa: bem, o que os proprietários de escravos que escreveram a Constituição decidiriam hoje? Bem, eles apoiariam todos os direitistas. E a mesma disputa ocorreu em Atenas no século IV Copor. Qual era a Constituição original de Solon? O que Solon realmente fez? Bem, havia visões rivais sobre o que a Constituição realmente significava. Então, um dos resultados dessa eleição em Nova York do socialismo municipal será toda a questão da oligarquia e das campanhas. É por isso que Mondami tem usado a palavra oligarquia repetidas vezes. É assim que ele se diferencia dos outros. E a questão, na verdade, não é o marxismo. Não é o socialismo em si, porque existem muitos tipos diferentes de socialismo. Como Richard de Wolfe apontou, trata-se de oligarquia versus democracia real, o que significa políticas voltadas para proteger a população em geral, inquilinos, assalariados, os 90% da base da população, e não apenas os 10% do topo, como temos discutido. Portanto, é exatamente sobre isso que serão as eleições para o Senado em 2026. 2026 Senate elections are going to be about, and if AOC runs against Chuck Schumer, E se a AOC concorrer contra Chuck Schumer, tentando tirá-lo do cargo, vai acontecer a mesma coisa que na Câmara dos Representantes. Os democratas, em particular, vão acabar concorrendo contra Bernie Sanders, AOC, qualquer tentativa de financiamento público, porque isso ameaça cortar o fluxo de contribuições eleitorais que recebem de interesses especiais. Então tudo isso vai além da ideologia política em si. Tem a ver com toda a estruturação do sistema político. É por isso que tanto os republicanos quanto os democratas ficaram tão chocados com a vitória de Mondani, e por que essa vitória é tão histórica, se realmente mudar alguma coisa. As pessoas têm dito, bem, veja como Bernie e a AOC acabaram se rendendo a Pelosi e Schumer e simplesmente seguindo junto com a maioria democrata. Eles foram cooptados. Bem, Mondani está livre da pressão que foi exercida sobre Bernie Sanders e AOC, porque não há um partido acima dele como prefeito de Nova York. Não há ninguém que possa dizer a ele o que fazer ou dizer,
Se você não apoiar esta política, não o colocaremos em um comitê poderoso ou não lhe daremos voz. Agora ele tem a liberdade de fazer o que quiser. Hoje ele nomeou Lisa Khan, a excelente advogada antimonopólio de Biden, como uma de suas co-presidentes de campanha. Ele está trazendo todos os progressistas de sua equipe com ele. E o que ele está fazendo não é simplesmente uma luta pessoal por Nova York. Ele é um político muito talentoso, um natural. Para qualquer um de vocês que ouviu o discurso de vitória dele na outra noite, trata-se realmente de sua equipe dizendo que existe uma alternativa, e não há outra alternativa no cronograma. Vamos começar com essa alternativa em escala nova-iorquina, se conseguirmos. Se formos confrontados por Trump e pelo governo federal tentando nos privar de fundos de transporte e outros recursos federais que chegam, se Trump enviar a Guarda Nacional para começar a prender cidadãos, bem, um dos apoiadores de Trump ontem disse que quer que o ICE, a Autoridade de Imigração, examine a solicitação de cidadania de Mamdani e pergunte: havia algo errado? Houve um erro de digitação? Se sim, vamos deportá-lo de volta para a África. Você já viu isso começar a acontecer ontem. Esse é o nível de risco que estamos vendo nas políticas que ele terá como prefeito. Richard, acho que o ponto principal, o que o Michael acabou de dizer, é muito importante. Quem vai estar na equipe dele e quais políticas ele vai, adotar? Porque, afinal, sabemos que o status quo não funciona nos Estados Unidos. É por isso que as pessoas estão votando no Mamdani e em pessoas como ele. E não se trata apenas do Partido Democrata. Dentro do Partido Republicano, a mesma coisa está acontecendo. E aqui está um pequeno trecho do que Tucker Carlson disse. O Partido Republicano está matando todas as pessoas certas e cortando os impostos. We're killing all the right people and we're cutting your taxes. Cutting your taxes and killing all the Cortar seus impostos e matar todas as pessoas certas. Essa é realmente a forma mais precisa de descrever o casamento entre a economia libertária e a política externa neoconservadora. Cortar impostos e matar. E se você pensar bem, quem iria querer se associar a isso? Cortar impostos em si dificilmente é uma virtude. É uma questão de contexto. Às vezes é, às vezes não é, tudo depende. Mas na formulação simplista, porém sincera de Lindsey Graham, cortar impostos é sempre algo positivo. E o mesmo vale para matar pessoas. Matar as pessoas certas. Não, elas precisam ser as pessoas certas. Mas matar pessoas é simplesmente algo bom, desde que você não precise descrevê-lo. É. Sabe, o problema com Tucker Carlson é que ele não entende. Até onde isso chega. Então ele só consegue apresentar os exemplos que apresenta. Mas deixe-me dar mais um passo, porque tudo se resume ao que Mamdani vai ter que fazer. Quando o Sr. Trump assumir o cargo, ele terá um problema. A dívida nacional americana disparou mais rápido do que qualquer outra coisa. Quanto está agora? 35 trilhões, ou mais do que isso. Em muito pouco tempo, passou de algumas centenas de bilhões para 35 trilhões. Dívida nacional fora de controle. Tão grave que perdemos nossa classificação de crédito AAA. Tão grave que recebemos declarações de credores dizendo que não querem mais emprestar aos Estados Unidos porque não confiam em sua capacidade de pagar. E é por isso que não temos mais uma classificação AAA. Então ele assume o cargo e tem um problema. Ele precisa fazer alguma coisa. Ele promete que vai fazer algo sobre essa dívida nacional, sobre a capacidade dos Estados Unidos de contrair empréstimos. E para quem não entende, um lembrete. Todas as grandes guerras, começando pelo Vietnã, que travamos nos tempos recentes, foram financiadas por meio de endividamento. E a razão é simples. Não dá para travar essas guerras se você fizer o povo americano pagar os impostos para financiá-las, porque eles se oporiam desde o início. Leva cerca de 1 ano nessas guerras até que o povo americano comece a perceber o quão sem esperança e sem propósito elas são para eles. Então, é preciso poder pegar dinheiro emprestado. Você não pode conduzir sua política externa, nem mesmo administrar seu governo, sem isso. Por quê? Muito simples.
Why is that? Very simple. We have a politics in which corporations Temos uma política em que as corporações e os ricos exigem todo tipo de serviço do governo, mas não querem pagar impostos. E ao fazerem doações, ou deixarem de fazê-las, conseguem pressionar os políticos a não tributá-los, certo? E quanto à massa da população? Ela quer que o governo lhe ofereça todo tipo de benefício: educação, hospitais, estradas, policiamento, corpo de bombeiros, o que for. Também não quer pagar impostos, mas tem sido obrigada a fazê-lo. O peso da tributação, como qualquer pessoa que estude o assunto sabe, foi sendo transferido ao longo do último século das corporações e dos ricos para a pessoa comum, a classe média. Foi isso que aconteceu. Então o Sr. Trump assume o cargo depois disso. Mas tem um problema. Ele não pode simplesmente contrair mais dívidas. He can't just borrow some more. He did that in his first. Ele fez isso em sua primeira candidatura presidencial, e todo mundo apontou: você não resolveu a dívida do governo, você a piorou. O que, é claro, era verdade, porque ele herdou a estrutura que já fazia isso antes dele, continuou fazendo durante seu mandato e seguiu fazendo depois dele, sob Biden. Então, o que ele vai fazer? A única coisa que ele sabe: tentar fazer o que os republicanos fazem, e ainda mais. O que isso significa? Não taxar as corporações e os ricos. Mais uma vez, o primeiro ato de sua nova presidência, este atual segundo mandato, foi um grande e belo projeto de lei tributária. Estender os cortes de impostos do primeiro mandato e acrescentar mais alguns, que foi exatamente o que ele fez. Então, o que resta? Não há como reduzir a dívida do governo se você não vai taxar as corporações e os ricos. Você não ousa taxar a massa do povo, porque essa é a sua base política. Então o que você faz? Só resta uma coisa: você precisa cortar os gastos. A primeira fase ele faz com Elon Musk e levanta a bandeira da eficiência. Vou reduzir o governo por meio da eficiência. E quando isso perde força e enfrenta todas as dificuldades imagináveis, ele precisa abandonar a ideia. Ele dá um chute no Sr. Musk, o joga debaixo do ônibus e inventa uma nova forma de economizar dinheiro, chamada paralisação do governo, que é o que estamos vivendo. Isso é um absurdo tão fantasioso quanto a conversa fiada da eficiência era antes. Tudo o que ele está fazendo, e claro que isso não é suficiente, é tentar economizar dinheiro para poder fazer algo a respeito da dívida nacional que herdou. Mas ele não consegue fazer isso em uma escala que realmente faça diferença. Então ele está preso. E sabe como ele percebe que está preso? Por causa das eleições de 2 dias atrás. Esse é o sinal. Você está encurralado, Jack. O conjunto de coisas que ele está fazendo resulta em as pessoas encontrarem motivos para não votar nele, nem nas pessoas que ele apoia. Todos que ele apoiou perderam. Todos que ele se opôs venceram. Não apenas Mondami. E eu entendo o que Michael disse sobre os outros democratas. Eles não são grande coisa. Mas essas foram as pessoas que Trump conseguiu derrotar antes. Ele não consegue mais fazer isso. Esse é um problema. Michael está certo. Mondami vai enfrentar todo tipo de obstáculo e oposição imaginável. Se ele começar a fazer o que precisa ser feito, essa oposição vai piorar. Mas se não fizer, vai acabar encontrando a mesma história triste. As pessoas que votaram nele estão lhe dando uma chance. Mas se ele não entregar resultados, elas vão votar contra ele na próxima vez. E realmente vão, e terão muita ajuda para isso. A cidade de Nova York é o lar de mais bilionários do que qualquer outro lugar do país. Então ele conta com eles. A Inglaterra tem uma série de leis, caso ele precise delas, que exigem que qualquer pessoa que deixe o país devolva todos os benefícios que recebeu enquanto esteve lá, como condição para sair. Aqui os bilionários ameaçam ir embora, e ninguém ousa dizer nada. O Sr. Mondami terá a coragem e a visão de perceber que não pode dar a mesma resposta. Ele precisa agir. Não apenas porque isso vai financiar seus programas, o que de fato acontecerá. Seus programas são modestos.
Se você observar o custo de supermercados e passagens de ônibus gratuitas, não é caro em relação ao orçamento da cidade de Nova York, de qualquer forma. Mas ele precisa fazer isso. Precisa fazê-lo por razões políticas. E precisa ter assessores capazes e dispostos a enxergar isso e ajudá-lo a lidar com a situação. And to help him navigate that situation. Well, I think you're right about the fact Bem, that acho que você tem razão ao dizer que muitas das reformas que ele pode fazer não custam mais dinheiro. Por exemplo, uma coisa que ele pode fazer para apoiar os direitos dos inquilinos é acabar com a corrupção no Departamento de Construções, herdada das administrações Koch e Giuliani, em que o departamento era basicamente controlado pelos próprios incorporadores. Eles permitiram que incorporadores como Trump demolissem prédios históricos sem serem multados em mais do que um valor simbólico, considerado apenas um custo de fazer negócios. Os incorporadores têm controlado a cidade e os proprietários têm controlado os tribunais da cidade contra os inquilinos. Ao oferecer advogados públicos para os inquilinos, é possível defender-se dos interesses dos proprietários nesses tribunais de inquilinos. E o fato de Mondami ter dito que, bem, Nova York é impossível de se viver, com um aluguel médio de mais de $4.500 por mês. Quem realmente pode se dar ao luxo de morar aqui se não herdar dinheiro suficiente para começar ou conseguir um emprego? Ele pode taxar Wall Street, como você disse. Essa é realmente a chave. Esses bilionários, concentrados na cidade de Nova York como centro financeiro do país, vão mesmo se mudar? Está difícil se mudar para a Flórida hoje em dia, com todos os furacões ameaçando as propriedades por lá. Na verdade, não há para onde eles irem, então é claro que ele pode aumentar os aluguéis. Ele só vai precisar arrastar o Conselho Municipal e outras agências junto. Seria bom se ele conseguisse pressionar a atual governadora de centro-direita, Hochul, a impor as tarifas originalmente mais altas para dirigir até a cidade. O trânsito ainda está paralisado por aqui. E o metrô gastou todo o seu dinheiro ajudando os incorporadores do Upper East Side com a extensão da 2ª Avenida. Então não consertaram as linhas que saem de Manhattan para Queens, Brooklyn e o Bronx. Na noite passada, a viagem de 45 minutos da minha esposa levou 1h30, incluindo mais de meia hora parada no escuro quando a eletricidade foi cortada na linha que vai até onde moramos, em Forest Hills, Queens. Os metrôs estão se deteriorando, o que afeta a maioria dos assalariados que precisam trabalhar em Manhattan, mas não conseguem mais morar lá por causa dos aluguéis. Todas essas coisas podem ser feitas sem muito dinheiro. A escassez de recursos, acredito, não virá do que Mamdani faz, mas da retirada do apoio estadual e federal que vinha subsidiando Nova York, enquanto ela era pró-proprietário, pró-Wall Street, pró-oligarquia o tempo todo. Essa será uma luta. E, novamente, essa luta será mais do que apenas uma disputa municipal. Será uma luta nacional contra o socialismo municipal. E o ponto óbvio é o que Mamdani prometeu, o que lhe rendeu tantos bons seguidores desde o início. Richard, acho que esta é uma grande oportunidade para um socialista atuando na cidade de Nova York. Quão útil você acha que Bernie Sanders poderia ser para esse tipo de movimento aqui? E como ele vai usar a experiência de Bernie Sanders? O que sabemos sobre a relação entre os dois? What do we know about the relationship between the two? Well, at this point, Bem, nesse ponto, eu quero... Bem, a primeira resposta é que ele poderia contar com a ajuda do Bernie Sanders o tempo todo. Quero dizer, ele precisa que o Bernie esteja por aí, ajudando a levar a mensagem, por assim dizer, em todo o país. O Bernie está no topo de muitas pesquisas. As pessoas deveriam saber disso. Há pessoas que andam por aí perguntando, na sua opinião, como cidadão americano, quem é o político mais popular que você consegue imaginar? O Bernie vence essa disputa repetidas vezes
porque embora não tenha vencido a eleição, ele não carrega nenhuma negatividade. Ele não teve que lidar com promessas feitas que não pôde cumprir, porque as pessoas não lhe deram o cargo. Então ele pode dizer, eu avisei, isso precisa ser feito. Vocês não fizeram e agora temos um problema. Essa é uma posição muito melhor para se estar quando o império está em declínio, porque você vai enfrentar perdas uma atrás da outra. Quero lembrar às pessoas, porque os americanos não querem encarar isso, que, por exemplo, o CEO da NVIDIA, Sr. Huang, fez um discurso ontem no qual basicamente disse que devemos entender que a revolução da inteligência artificial já foi vencida e o vencedor é a República Popular da China. Isso é verdade em todos os aspectos, militar, político, econômico. A aliança dos BRICS está se expandindo pelo mundo. Claro que tem muitos problemas. Engloba posições políticas muito diferentes. E não quero que pareça que é tudo uma coisa só. E certamente não é tudo pró-China ou algo assim. Mas é uma alternativa viável. O poder do Sr. Trump, o último porrete que ele pode usar contra o resto do mundo para colocá-lo em ordem, é: não vou deixar você vir e negociar aqui. Não vou deixar você comprar aqui. Não vou deixar você vender aqui. Você vai ter que me dar muito dinheiro se quiser vender seus produtos aqui. Só vou te aplicar uma tarifa baixa se fizer grandes investimentos. Ele está exigindo tributo do mundo inteiro, mas é tarde demais. Isso teria que ter sido feito há 20 anos. Pode ter funcionado naquela época, mas não era necessário. Agora que é necessário, já é tarde demais. Isso acontece com frequência na história. Os BRICS são a alternativa. A China está se voltando para eles e eles para a China. Os Estados Unidos estão de forma atarefada se isolando. Essa é a realidade, e isso vai implodir sobre os Estados Unidos de muitas maneiras. E o Sr. Mamdani, queira ele ou não, vai se ver na seguinte situação. O que um socialista pode fazer em relação ao que acabei de dizer? Como distinguir uma resposta socialista melhor a um império em declínio do que uma resposta capitalista? É aí que entram Bernie e Ocasio-Cortez, porque eles são o nacional e, portanto, o internacional apropriado. Permitam-me ser ousado e dizer algo que talvez as pessoas se lembrem. Há duas maneiras de os Estados Unidos lidarem com a República Popular da China. Uma é a manobra agressiva e hostil. É isso que temos. Eis uma alternativa: sentar, dividir o mundo de forma que ambos os lados encontrem oportunidades de crescer e se desenvolver. O que significaria se os socialistas se tornassem defensores dessa segunda abordagem como parte de uma transformação dos Estados Unidos? Uau! Será que isso lhes traria um nível de apoio, ainda que apenas de todos os americanos que já se preocupam com o fato de que a relação com a China caminha para uma guerra nuclear? Uau! Um movimento socialista digno desse nome precisa pensar assim. Precisa ter tanto grande quanto o mercadinho público no deserto alimentar. E eu gostaria que houvesse socialistas suficientes para dividir o trabalho, mas não há. Então, o Sr. Mamdani, que será o rosto do socialismo por um tempo, depende dele. Ele provavelmente pode mobilizar Bernie e Ocasio-Cortez se compreender a situação em que realmente está. Michael, Richard já fez esse ponto. Você está certo. Os socialistas sempre foram contra a guerra, porque a maioria das guerras é contra o socialismo. muito obrigado, Richard e Michael. Sempre um grande prazer. Sim, essa foi uma conversa importante, possibilitada por uma eleição importante. E acho que falaremos muitas vezes no futuro sobre as implicações e ramificações dessas discussões. Exatamente isso. Muito obrigado. Até logo. Até a próxima semana. Bye-bye.